nublada. É, Galerinha, o que eu ia falar pra vocês? Agora a gente vai começar um novo tema, né? A gente finalmente conseguiu terminar a cartografia, certo? E a gente vai falar um pouco agora sobre a estrutura e a dinâmica interna da Terra. Ou seja, tudo que está relacionado à Terra. O que tem dentro dela, quais são os materiais que a gente encontra no interior da Terra e de que forma esse dinamismo, né, na estrutura da Terra pode trazer aqui coisas para a superfície, como terremotos, abalos sísmicos, né, que é a mesma coisa, vulcanismo, enfim, várias informações a gente vai trabalhar neste capítulo, tá? Eu já pedi para vocês fazerem um trabalhinho para mim sobre o sistema solar. A grande maioria me enviou, mas outros ainda não me mandaram. Vocês têm até hoje para me entregar, tá? Esses trabalhos são muito importantes, né? Esses trabalhos eles contam como nota para vocês. Então, não é trabalhinho para encher a paciência de vocês, são trabalhos que a gente tem que utilizar para avaliá-los, tudo bem? Então, eu preciso que vocês me entreguem esses trabalhos semanalmente, certo? E peço que vocês vão fazendo conforme é solicitado, porque se vocês deixam acumular, que nem a aula de hoje já vai ter bastante coisa para vocês fazerem também. Então, se vocês vão deixando acumular, isso atrapalha o estudo de vocês, tá bom? Dando início, então, à nossa aulinha de hoje, a gente vai falar sobre o início dos estudos, certo? Sobre a estrutura interna da Terra, quando começaram a realizar estudos sobre essa área, tá? E eu inicio a aula perguntando para vocês, né? Qual que é a idade da Terra? Né? Na opinião de vocês, a Terra ainda é um bebezinho, com poucas idades, ou aqui a Terra já é um senhorzinho de bengala, tá? Vamos refletir sobre isso. Então, quando a gente vê aí, né, desde a origem da Terra, né, e a gente fazer um comparativo, a gente sabe que o nosso universo, né, ele teve origem a partir do Big Bang, que foi uma grande explosão, e estima-se aí que o universo tenha aproximadamente 13,8 bilhões de anos, tá? E quando a gente compara com a Terra, a gente sabe aí que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, tá? Por que é importante saber isso daqui, gente? Porque na geografia e também em outras áreas, nas ciências, por exemplo, a gente estuda tudo que ocorre, né, que ocorreu, por exemplo, na superfície terrestre. E dentro da geografia a gente vai um pouco mais além, né? Não só na superfície terrestre, mas a gente também estuda fenômenos que ocorrem no interior da Terra, tá? Então, pense assim comigo. Se eu pedisse para vocês fazerem uma redação sobre a história da vida de vocês, quantos anos vocês têm? Se bem que vocês são novinhos, né? Eu vou colocar eu como exemplo, tá? Que eu já sou mais velha. A Pro aqui, por exemplo, tem 31 anos, certo? Então, se pedissem para mim para fazer história, uma redação da história da minha vida, seria muito difícil, porque em 31 anos já aconteceu bastante coisa. Não são 4,6 bilhões de anos, óbvio, né? Senão não tá nem aqui mais. Mas 31 anos já aconteceu bastante coisa, tá? Então, é importante a gente fazer esse estudo aqui da idade da Terra para a gente saber o que aconteceu em cada período, em cada época, que é o que a gente vai estudar hoje, certo? Então, 4,6 bilhões de anos já aconteceu muita coisa. E para você fazer o estudo aqui da idade da Terra, vocês vão ver que existem as tabelas geológicas. Mas a gente já vai falar sobre elas, tá? Uma coisa que vocês têm em mente, eu acho que é muito importante falar para vocês, que tempo histórico é diferente de tempo geológico, tá? Então, se vocês olharem aqui na figura, né, tudo que vocês aprendem na história, desde, né, das primeiras civilizações, né, o homem aprendendo a criar o fogo, a construir casas, ter as primeiras civilizações, né, até o que a gente chega hoje, né, dá a impressão que é muito tempo, né? Quando a gente fala lá, os gregos, aos romanos, né? Dá a impressão que já foi há muitos anos atrás. E realmente foi. A questão é que quando a gente compara o tempo histórico, ou seja, o tanto que o homem, né, já estava aqui na superfície terrestre, com o tempo geológico, a gente percebe que o homem está há muito pouco tempo na Terra, tá? Então, se vocês repararem aqui, ó, o tempo geológico, como que funciona? 4,6 bilhões de anos é que quando teve a formação da Terra, né? E daí, ó, vai passando os anos, rochas mais antigas, as primeiras formas de vida. Daí você vai vendo aqui, ó, os vários bichinhos estranhos que vocês estudam em ciências,
certo? Os peixes, os dinossauros, que a gente sempre gosta de assistir, né? Nos Jurassic Park, os pássaros, os mamíferos, até chegar no homem. Então, a história do homem no planeta Terra faz muito pouco tempo, tá? É muito legal essa comparação aqui que a gente faz, ó. Para se ter uma ideia, se a gente... Desculpa. Para se ter uma ideia dessa diferença, se reduzirmos a história da Terra em 24 horas, então se a gente pegasse tudo isso aqui que aconteceu e colocasse em 24 horas, em um dia, o homem teria surgido às 23 horas, 59 minutos e 57 segundos. A história do homem, portanto, seria de meros 3 segundos. Então, se a gente pegasse esses 4,6 bilhões de anos e passasse para um dia, o homem teria aparecido só no finalzinho do dia aqui, ó, nos últimos 3 segundos daquele dia, tá? Por quê? Porque faz muito pouco tempo que o homem, ele tá aqui na história da superfície da Terra, né? E se for pensar, o pouco tempo que a gente está aqui, quanta coisa, né? Quantos problemas ambientais, quantos problemas sociais a gente já desenvolveu aqui, né? Infelizmente. Mas a história do homem aqui faz muito pouco tempo. E também fez muitas coisas boas, né? Não vamos falar que só que o homem, né? A gente destrói a natureza, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo, mas o homem também fez muitas coisas boas também, certo? Como eu comentei com vocês, ó, para a gente estudar os 4,6 bilhões de anos, a gente divide em tabela geológica, tá? O que é a tabela geológica? Você divide em diversas caixinhas o tempo, tá? Por quê? Porque 4,6 bilhões de anos é muita coisa. Se eu perguntar pra vocês, quando que apareceu os primeiros peixes? Ficaria muito difícil, né? Então, quando você coloca aqui, ó, em caixinhas, fica muito mais fácil pra gente saber, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os éons, que é a maior parcela de tempo, certo? Depois do éon vem as eras, era paleozoica, era mesozoica, era cenozoica. E depois vem aqui os períodos, tudo bem? Então, aqui essa tabela geológica, ela tá até bonitinha para vocês, né? Então, conforme você tem aqui, ó, as divisões de tempo, vocês têm aqui as primeiras coisas que surgiram, tá? Então, aqui, ó, os primeiros dinossauros aconteceram quando? Surgiram aqui, ó, no éon fanerozoico, ó, prestem atenção aqui na setinha, ó. No éon fanerozoico, na era mesozoica, no período triássico, tudo bem? Há 252, milhões de anos atrás, tá? Então, aqui a gente tem todos, extinção dos dinossauros. Então, a gente vem aqui, ó, éon fanerozoico, na era mesozoica, no Cretáceo, tudo bem? Então, essa tabela geológica aqui é para facilitar. Caso vocês não entenderam como funciona, ó, pensem aqui comigo. Imagina, a gente tá falando de mim, né? Da minha idade. E vocês chegam e falam assim para mim, professora, quando é seu aniversário? Ou melhor, você chega para mim, professora, quando você nasceu? Daí eu falo para vocês, gente, eu nasci em 1989. Sei, tô velhinha já, gente, eu sei disso. Daí vocês falam, professora, mas 1989 pode ser qualquer dia de 1989, certo? Não é verdade? Daí eu falo, então, gente, eu nasci em 1989 no mês de abril, certo? Daí, de novo, vocês vão falar, mas professora, você nasceu em 1989, no mês de abril? Pode ser qualquer dia de abril, certo? Daí eu vou falar de novo para vocês. Então, eu nasci no dia 14 de abril de 1989. Percebe que cada vez mais eu vou dando informações para vocês? A tabela geológica é isso, tá? Aqui, ó, o éon fanerozoico pega todo esse período, ó, desde as primeiras vidas que nasceram, né? Até o que a gente tem hoje. Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, quando apareceu o homem, se vocês falarem éon fanerozoico, pode ser qualquer período aqui, ó. Vocês concordam comigo? Certo? Então, a tabela geológica ela serve para cada vez te dar mais informações. Então, se eu perguntar quando que teve os primeiros seres humanos, vocês sabem, ó, que é na éon fanerozoica. Se tá aqui, ó, na era cenozoica, e a gente tem aqui o Holoceno, tudo bem? Que daí a gente tem os primeiros homens. Uma coisa que é importante, gente, na tabela geológica, ela sempre se ler ela de baixo
para cima, tá certo? Então, ó, aqui é os 4,6 bilhões de anos até acontecer a evolução, até a gente chegar aqui no mais recente, tá? Então, aqui a gente tem, ó, os primeiros dinossauros, a extinção dos dinossauros e aqui os primeiros seres humanos, tudo bem? Bom, sabendo como estudar aí a história da Terra, né? Eu pergunto para vocês, o que que tem no interior da Terra, né? A Terra, ela é oca? Se a gente, por exemplo, fazer um furo agora aqui e abrir até no centro da Terra, o que que a gente vai encontrar lá? A gente vai encontrar um ETzinho dançando, né? Quais os materiais que a gente tem no interior da Terra? Esses materiais, eles são sólidos, líquidos, são gasosos, tá certo? Já pararam para pensar o que que tem no interior da Terra? Muitos de vocês, né, geralmente vão falar o quê? Professor, é quente. Tá, é quente por quê? Qual que é o material que tá lá dentro que é quente? Tudo bem? Então, todas essas respostas aqui a gente vai discutir na aula de hoje, tá? Bom, vamos lá. Isso aqui vocês já sabem, né? Aqui a gente tem o nosso sistema solar. E aqui tá a posição da Terra em relação ao Sol, tá? A gente sempre fala, gente, que a Terra ela tem uma posição privilegiada em relação ao Sol, certo? Então, ó, vocês perceberem, ela não está tão próxima do Sol e ela também não está tão distante, tá? Quanto mais próximo do Sol, a gente fala que ele é mais compacto. Tanto que vocês pesquisaram lá no videozinho que eu falei para vocês, que esses aqui, os mais próximos do Sol, eles são o quê? Rochosos, né? Então, quanto mais pertinho do Sol, mais compacto eles são, tá? E quanto mais distante do Sol, eles são gasosos, tá? E a Terra, ela tem essa posição privilegiada, que ela não é tão próxima e ela também não está tão longe. E por conta dessa posição então privilegiada, a gente consegue ter um dinamismo no interior da Terra, que ora o material dela é mais pastoso, mais líquido, e ora o material dela é sólido, tudo bem? Então, para vocês entenderem, o interior da Terra está relacionado principalmente com a posição em relação ao Sol. O fato dela não estar tão próxima e o fato dela não estar tão longe, tá? Então, como que aconteceu isso? Ninguém teve a curiosidade, professora, de saber o que tem no interior da Terra? Tiveram, certo? E os primeiros a ter essa curiosidade foram os russos, tá? Aqui tá o mapa da Rússia, se vocês verem aqui, ó, essa partezinha aqui é chamada de Península de Kola, certo? E eles criaram um poço super profundo. Eu coloquei aqui uma foto para vocês, mas se vocês... Mas já foi um poço que foi abandonado, porque não deu certo, tá? A ideia era tentar chegar o mais profundo no interior da Terra que desse, certo? Só que o que aconteceu? Eles só conseguiram chegar até 13 quilômetros só de profundidade, porque a temperatura era muito elevada e a pressão também, tá? Pressão é algo que vocês não aprenderam ainda, mas vocês acreditam que vocês têm uma ideia mais ou menos do que seja, tá? Pressão é a quantidade, né, de coluna de ar que faz aqui um peso na nossa cabeça, tá? Então, eles perceberam que quanto mais eles entravam no interior da Terra, quanto mais eles perfuravam, maior era a temperatura e a pressão. E, infelizmente, a gente ainda não tem um material suficiente, né, equipamentos, tecnologia, que suporte esse calor aqui, tudo bem? Então, esse projeto ele foi esquecido, ele foi ali na década de... Acho que na década de 50, se não me engano, eles tentaram fazer, e só 13 quilômetros eles conseguiram chegar, tá? Vocês vão perceber que 13 quilômetros é muito pouquinho. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, aqui são as camadas da Terra, tá certo? Eu peguei essa foto aqui da apostila de vocês. Aqui é como se a gente tivesse tirado um pedaço da Terra, pra gente ver todas as camadas dela. E aqui como realmente é, tá? Se vocês olharem aqui na figura, pessoal, ó, a Terra ela se divide nessas camadas aqui, ó, de 0 a 70 quilômetros crosta, de 70 a 2.891 quilômetros é o manto, 2.391 a 5.550 quilômetros é o núcleo externo e 2.391 a 6.731 é o núcleo interno. Então, pensem aqui comigo, né? Quando eu falo para vocês que eles só conseguiram atingir 13 quilômetros, eles mal
furaram a crosta. Vocês concordam comigo, né? Quando eles fizeram a perfuração aqui, ó, eles mal conseguiram chegar na crosta, basicamente, né? Eles ficaram muito aqui na superfície, tá? Então, o que que acontece, gente? Tudo que a gente sabe do interior da Terra, ela é por observações indiretas, né? A gente chama um aparelho que chama sismógrafo, tá? Porque o que acontece? A Terra, quando acontece movimentos no interior da Terra aqui, ela vibra, tudo bem? Como se fosse ondas de rádio, tá? E essa vibração, ela vai indo até a superfície, tá? E consegue medir nesse aparelhinho, tudo bem? Então, o fato da gente saber hoje a divisão, né, que aqui existem materiais diferentes, por exemplo, né, que aqui, por exemplo, é sólido, aqui é pastoso, aqui é sólido novamente, tudo isso a gente sabe por observação indireta. Ou seja, a Terra tem vibrações no interior dela e essa vibração chega até a superfície e a gente consegue fazer os nossos registros aí, tá? Então, ó, de novo, essas são as camadas da Terra e vocês precisam saber o quê? Que aqui na crosta a gente tem material sólido. Na crosta é aonde a gente tá. É onde aqui, ó, a gente tá pisando, ó, o planeta Terra aqui em cima, tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Que aqui o material é basicamente rochoso, é sólido, tá? No manto, pessoal, a gente tem aquela camada que é mais conhecida de vocês, que provavelmente se a gente tivesse em aula, eu tenho certeza que vocês falariam, que essa região aqui é onde tem a larva. Não é larva, é lava, tá? E na verdade o nome dela, quando ela tá no interior da Terra, se chama magma, tá? Não é larva. E quando ela sai da Terra, tá certo? Quando tem aqui esse material sendo expelido, ele se chama lava, tá certo? Então, quando tá no interior da Terra, chama magma. Quando sai do vulcão, é chamado de lava, tá certo? E esse material aqui, gente, ele é pastoso. Ele não é sólido nem líquido. Ele é como se fosse uma pasta, tá? E o núcleo externo e interno, eles são mais sólidos, tudo bem? Então, essas são aqui coisas que vocês têm que saber. Anotem aqui, né, no caderninho de vocês. Vocês têm essas informações, mas principalmente a característica de cada composição aqui, né? Que aqui vocês têm que saber que é sólido, aqui o magma é pastoso e o núcleo é sólido também, tudo bem? Vamos lá. Professora, quem foi os primeiros, né, a começarem a estudar sobre este tema? O primeiro que a gente tem aqui, que se interessou em saber, né, como era o interior da Terra, chama Alfred Wegener, tá certo? Alfred Wegener tem uma teoria que chama Teoria da Deriva Continental. Estar à deriva, pessoal, é quando algo está em movimento em função de alguma coisa que está fazendo ele movimentar, tá? Por exemplo, quando a gente fala que um barco está à deriva, é quando o barco ele está no mar e o vento sopra esse barco para onde ele quiser. Então, isso é estar à deriva. Então, ele acreditava, Wegener, que os continentes estavam se movimentando, tá? Que algo no planeta Terra fazia os continentes se movimentarem. E ele chegou à seguinte constatação, que os continentes um dia estiveram todos juntos. Ou seja, que a definição que a gente tem hoje, né, dos continentes, a localização de cada um deles, não era assim antes. Que antes a gente era um supercontinente, todos os continentes unidos, e depois essas massas de terra foram se separando, tá? Como que ele chegou a essa conclusão, gente? Da onde ele tirou isso da cabeça dele, né? A primeira prova era o contorno dos continentes. Quando Wegener olhava aqui, né, comparava o limite dos continentes, ele percebia que eles se encaixavam igual um quebra-cabeça, tá? A gente percebe muito isso principalmente entre a América do Sul e a África, né, igual vocês estão vendo no GIF aqui, tá? Que existe uma semelhança no contorno desses continentes, tá? Só que isso aqui não era o suficiente, só olhar no mapa e falar, parece que o contorno é parecido, tá? Então, Wegener começou a fazer viagens, principalmente aqui na África do Sul, na África do Sul não, da América do Sul, e na África, parte da Austrália também, ele começou a fazer a sua pesquisa para saber se tinha mais coisas em comum, tá?
Daí a segunda coisa que Wegener percebeu que existia rochas semelhantes em continentes diferentes. Então ele via que a rocha que tinha aqui, por exemplo, no litoral brasileiro, era a mesma rocha que tinha aqui no litoral africano, tá? Então aqui rochas diferentes, rochas iguais em continentes diferentes, certo? Além de serem as mesmas rochas, pessoal, elas tinham a mesma idade. A gente vai ver isso na aula de rochas, que tem isso sim. Existem rochas que são mais antigas e rochas que são mais jovens. Então, além de elas serem as mesmas rochas, elas tinham as mesmas idades. Então, era mais uma evidência que ele tinha aqui para falar que isso daqui um dia foi junto, tá? E a terceira coisa que ele falava eram os fósseis de animais em continentes diferentes. Então, fósseis de animais, gente, é aqui, ó, os ossos, né, dos animais que ficam aí, que a gente encontra depois para fazer estudos, tá? E olha só que interessante esse mapa aqui, ó. É uma série de animais aqui que já estão em extinção, tudo bem? Só que ele percebia, que ele achava, por exemplo, essa espécie aqui. Era possível você encontrar fóssil dessa espécie tanto aqui na África, na América do Sul, quanto na África, tá vendo? Ó, essa espécie tinha nesses dois continentes. Essa segunda espécie aqui, ó, tinha na África, na Índia e na Antártica. Olha só. E olha esse aqui, então, ó. Você tinha aqui nessa parte verde, esse mesmo animal era encontrado fósseis no sul da América do Sul, na África, parte da Índia, na Antártica e na Austrália, tá? Então, gente, pensem comigo, como que é que você ia conseguir encontrar animais diferentes, animais iguais em continentes diferentes, né? Vocês concordam comigo que esse animal, por exemplo, ele não ia conseguir nadar o continente, o Oceano Atlântico inteiro para chegar na África, certo? Então, essas eram as três informações que ele tinha, tá? Então, o contorno dos continentes eram iguais, as rochas tinham a mesma idade e eram rochas iguais, e os fósseis de animais encontrados em continentes diferentes. Essas eram as três suposições aí que ele tinha, certo? Então, ele consegue constatar, sim, que os continentes um dia eram todos juntos, tá? Ele falou que esse supercontinente aqui é chamado de Pangeia. Então, ele acredita que em 2025 milhões de anos atrás, a nossa configuração, a Terra, ela tinha esse formato aqui, ó. Os continentes todos unidos. Depois, em 200 milhões de anos, separou em dois grandes continentes, ó. Ficou então aqui o continente do norte, que chama Laurásia, e o continente do sul, que chama Gondwana, tudo bem? Depois a gente vai ter aqui, ó, no Jurássico vai se separando, no Cretáceo se separa mais, e atualmente a gente tem essa configuração aqui, tá? E se vocês repararem aqui no GIF que eu falei para vocês, esse foi o movimento aí que teve dos continentes, certo? Gente, qual que foi os problemas? Ele tinha uma série de provas, né? Ele tinha ali que o contorno realmente dos continentes eram iguais, ele tinha ali a questão das rochas, a questão dos fósseis de animais. Só que o que acontecia? Tudo fazia muito sentido, exceto pelo fato de que ele não sabia se explicar por que se movimentavam os continentes. O que fazia os continentes se movimentar, certo? Então as pessoas começaram a perguntar para ele, tá, faz sentido. Antes a gente era tudo junto e agora separou. Mas por que separou? O que fez os continentes se separar? E a gente está se movimentando ainda? Ou os continentes agora estão parados? Tá? Então, gente, Wegener ele nasceu numa época que é 1912. Então, tudo que ele tinha de informação era muito escasso, tá? Era muito simples ainda os estudos, as pesquisas, as tecnologias. Então, ele não consegue comprovar aqui por que os continentes se separaram, tá? Então ele falece e a sua teoria foi desacreditada, ninguém acreditou nele, tadinho. E ele estava certo, né? Todo momento ele estava certo. Porque em 1960, pesquisadores norte-americanos continuaram a teoria de Wegener, tá? Só que agora em 1960 a gente já tem uma tecnologia aí melhorada, certo? Então o que acontece? Em 1960, os pesquisadores realizaram um mapeamento do fundo do assoalho oceânico, né? Existe um instrumento que chama sonar, pessoal.
Parece que ele tá em festa junina já, pessoal. Esse instrumento, ele, a partir de ondas, né, que emite esse instrumento, ele consegue fazer o mapeamento do fundo oceânico, tá? Por que que acontecia? Até em 1960, as pessoas acreditavam que o fundo do oceano, por exemplo, é plano, tá? E se você ainda tem essa ideia de que acredita que seja assim, não é, certo? Então, o que que acontece? A partir desse aparelhinho aqui, eles descobriram que o fundo oceânico é desse jeito, ó. Tem hora que é mais plano, daí tem hora que é mais baixo, tem área que é mais funda, tem área que é mais alta, tudo bem? Tem as fossas abissais, que são as regiões mais fundas do oceano. Então, não é nada plano, tá certo? A gente tem variações aqui do próprio relevo no fundo do oceano, tá? E o que que isso tem a ver, professora? A gente vai ver nas aulas que existe alguns pontos nos fundos oceanos que tem extravasamento de lava, tá? A gente vai ver nas próximas aulas o porquê. Então, o que aconteceu? Esses caras aqui descobriram esse extravasamento de lava no fundo oceânico. Ou seja, eles perceberam que existia algo dentro da Terra que influenciava fora da Terra, certo? E aí é desenvolvida a teoria da tectônica de placas, tá? O nome placa tectônica surge aí pela primeira vez, certo? E o que que eles descobriram? Que, na verdade, existia algo no interior da Terra que fazia os continentes se movimentar. Aquilo que Wegener não conseguiu explicar, eles vão conseguir explicar, tá? E o que que é aquela força que vem no interior da Terra que faz o magma se movimentar, que faz os continentes se movimentar? É o magma, tá? Então, eles descobrem aqui, ó, por exemplo, que a Terra era dividida em camadas, então descobre-se que aqui tem a crosta, que é a nossa camada sólida, tá? E abaixo da crosta a gente tem uma camada que se chama magma, tá? E essa camada, o manto, na verdade, ela não é uma camada estática, que não se mexe. Ela tem dinamismo, ela se movimenta. Então, por conta desse movimento aqui, você tem a movimentação dos continentes, tá? Outra coisa que é muito importante, que se descobre também, que a Terra ela não é algo maciça, mas é como se a Terra fosse um ovo, tudo bem? Pensa no ovo de galinha. E ela tem aí várias fraturas nesse ovo, né? Como se a casca do ovo fosse toda quebradinha, tudo bem? Então, por conta dela ser toda quebradinha, quando o magma se movimenta, as casquinhas de ovo aqui, ó, elas se movimentam junto, tá certo? Então, vamos voltar aqui. Então, a gente sabe que existe aqui a crosta, e essa crosta, ela é fraturada, como se fosse várias casquinhas, tá? E o manto, por conta de ser muito quente aqui no interior da Terra, tem esse movimento circular aqui, tá? Então, esse movimento de subida e descida do magma faz com que as placas tectônicas se movimentem, tá? E essa movimentação de placa vai ter algum resultado? Vai. É por conta dela que vai acontecer os terremotos, os tsunamis, os abalos sísmicos, os vulcões, tá? Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, ó, gente, o que é importante vocês saberem? Que Wegener deu aqui os primeiros, né, estudos, as primeiras dicas, né, de que sim, antes a gente era tudo junto e se separou. E quem descobriu o porquê que a gente separa foi em 1960 com a teoria de tectônica de placas, tá certo? Então eles fizeram o mapeamento do fundo oceânico, viram que tinha ali extravasamento de magma, de lava, descobriram então ali o manto. E o manto, por conta desse movimento circular, ele faz com que as placas deslizem nesse manto, certo? E isso vai fazer com que os continentes se mudem de lugar. Professora, quer dizer então que a gente ainda está em movimento? Sim, pessoal. Vocês vão ver, né, nas próximas aulas que as placas tectônicas elas têm velocidades diferentes, tá? Por exemplo, o Brasil, ó, a gente está aqui nessa placa, certo? Placa sul-americana. E essa placa aqui, ela anda 10 centímetros por ano. Então, assim, é um movimento lento, né? 10 centímetros é bem pouquinho, tá? Veja 10 centímetros aí na régua quanto que é, né? Ó, 10 centímetros é mais ou menos isso. Então, o movimento, ele é lento, é devagar, mas sim, a gente está em movimento. Wegener, lá em 1912, estava certo. A gente está, sim, em movimento, tá? Essas são as principais placas que a gente vê aqui. Então, tá vendo onde tem as divisões aqui? As mudanças de cores é onde tem placa
tectônica, tá certo? E essas placas a gente vai ver também na próxima aula, gente, que elas têm direções diferentes, tá? Então, ó, conforme vocês veem aqui nesse desenho, quanto nesse também, tá vendo essas setinhas? Quer dizer o movimento, a direção que elas estão indo, né? Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, a placa sul-africana... Nossa, já tô com mania de falar de sul da África hoje, não sei porquê. A placa africana, ela tem esse movimento nessa direção, e a placa sul-americana vem para essa direção. Enquanto essas duas placas aqui estão indo na mesma direção, tá? Isso vai ocasionar diferentes tipos de movimento aqui de placas, tá? Mas isso é assunto da próxima aula para não ficar muita informação na cabecinha de vocês. Tudo bem? Galera, temos bastante coisa aí, ó. Prestem atenção, porque eu falo as coisas em vídeo, eu coloco lá no plural, e daí vocês ficam mandando mensagem para mim, não que eu não quero que mande, tudo bem mandar, só que vocês mandam mensagem para perguntar coisas que já estão lá e já foram explicadas, tá? Então, prestem atenção, ó. Esses exercícios, esses 6 exercícios aqui, deverão ser realizados como tarefa e serão corrigidos na aula online no dia 10 de junho. Então, vocês vão fazer esses exercícios hoje, são exercícios da apostila, não são exercícios extras igual eu tô fazendo, tá? Vocês têm até amanhã para fazer e a gente vai corrigir juntos online, tá? Então, ó, realizar a leitura do texto didático da página 192 a 199. Então, tudo que eu falei na aula hoje, vocês vão fazer a leitura, grifar o que for importante lá na apostila. Professor, o que é importante? Tudo que eu falei na aula aqui hoje. Então, assim, vocês assistam essa aula, vocês vão entender o que eu falei e leem. É importante vocês fazerem a leitura porque isso vai fazendo vocês guardarem as informações, tá? Depois vocês vão realizar a atividade 1, 2 e 3, são as atividades de sala mesmo, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai corrigir amanhã. Eu quero que vocês façam também o teste 1 e 2 da página 204 e 205 e a atividade 2 em casa da página 206. Essa atividade aqui é de pesquisa na internet, tá? Então, é bastante coisa para vocês fazerem. Não deixem acumular. Não precisa me mandar essas informações pelo celular, porque a gente vai corrigir amanhã em aula. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara a aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Um beijo, até amanhã. Tudo bem? Se cuidem, meus chuchuzinhos. Tchau, tchau.